Recentemente viralizou uma notícia de uma paciente que teve o seu dente extraído de forma errada e que ela entrou com ação judicial, ela não foi indenizada. Ela perdeu a ação, imprimiu sentença e acordo em grau de recurso. Eu vou explicar o porquê que ela perdeu esse processo. Primeiro, ela foi arrancar os 4 sisos e, ao arrancar os 4 sisos, o dentista também arrancou o dente molar. Ela entrou com uma ação judicial de danos morais e restituição do valor do procedimento contra a clínica. E aí que eu falo sobre a importância do preventivo, de ter um bom jurídico, bons documentos e bons contratos. Ao entrar contra a clínica, ela pediu dano moral somente sobre a clínica. Com a defesa, a clínica juntou o contrato de prestação de serviço do dentista que atendeu ela, que era um contrato individual, afastando a responsabilidade da clínica. Isso significa que a clínica tinha salas e ela fazia a locação dessas salas em alguns dias da semana. E esse dentista tinha um contrato de uma locação da sala de um dia da semana. E aí, a clínica comprovou que a responsabilidade direta não seria deles, e sim do dentista. Mesmo não sendo responsabilidade, a clínica também provou que ela deu assistência à cliente, à paciente. Então, ela continuou acompanhando o pós-procedimento mesmo. Como uma ação judicial sobre erro de procedimento, ela é uma ação judicial demorada. Essa ação judicial, o procedimento ocorreu em 2021. Em 2021, ela entrou com a ação. E em 2025, será a sentença e o acordo. Isso significa que, toda vez que a gente tem uma ação sobre alegação de erro médico, de erro diagnóstico, de erro de atendimento sobre o direito médico, o paciente ele tem o prazo de 5 anos a partir do momento da ciência do erro para entrar com uma ação judicial. Depois disso, ele não consegue mais. O que poderia ter sido feito aqui nesse caso? Quando entrou com a ação judicial contra a clínica, entrasse contra o dentista. Ou quando soube do procedimento que ele havia um contrato de prestação, incluísse ele no polo passivo, na ação judicial. Até porque a autora tem gratuidade. Então, o risco judicial de sair com uma condenação e ter que pagar era baixo. Na sentença fica claro que realmente se constata que houve o erro do procedimento, mas que a responsabilidade não pode cair sobre a clínica e deveria cair sobre o dentista. E aí, quando eu falo sobre preventivo, sobre documentos salva você de pagar uma indenização. Que nesse caso ela perdeu 20 mil que ela solicitou de indenização moral e mais o procedimento. Por quê? Ela não entrou sobre a pessoa correta. E é isso que a gente fala sobre responsabilidade quando tem salas comerciais e quando tem clínica. Se a clínica tem contrato de todos os prestadores de quem ela aluga uma sala, isso afasta ela de um processo. Então a responsabilidade é do dentista. Até porque a gente tem que lembrar sobre locação, que às vezes o contrato de locação vai ser um contrato de período de 1 ano. E aí a cliente volta daqui a quase 3 anos, 4 anos, querendo processar a clínica. E aí você informa que realmente a documentação não é da clínica, é do dentista. Eu não sei se nesse caso o prontuário foi solicitado antecipadamente ou se foi depois, mas se no prontuário tivesse sido antecipado o documento e ela tivesse solicitado também a questão do contrato, se havia contrato ou não sobre o profissional, ela já poderia ter, na hora de iniciação judicial, colocar tanto a clínica quanto o dentista e anexar o contrato à responsabilidade.